Pare. Não role a tela. Você não abriu este vídeo. Você foi trazido até ele. E há uma diferença entre essas duas coisas que vai mudar tudo o que você acredita sobre onde está agora, sobre o que está vivendo, sobre o silêncio que tem pesado sobre você, com uma densidade que você já não consegue explicar para ninguém. Não para sua família, não para seus amigos mais próximos, nem para você mesmo, nos momentos em que se olha no espelho e tenta encontrar na sua própria face alguma evidência de que ainda há algo acontecendo por dentro. Esta mensagem não foi preparada para uma audiência. Ela foi preparada para você, especificamente, precisamente, cirurgicamente. Para este domingo, para este exato momento em que você estava prestes a concluir, mais uma vez, que Deus havia esquecido o seu nome, que havia algo errado com você, que os outros recebiam, os outros avançavam, os outros tinham histórias para contar, e você continuava nesse lugar que não tem nome certo, que não é descrença, que não é desistência, mas que também não é mais a fé leve e despreocupada que você conheceu um dia. Você não está aqui por acidente, mas antes de eu te dizer o que te trouxe até este ponto, preciso te perguntar uma coisa, e preciso que você seja honesto consigo mesmo enquanto ouve. Quando foi a última vez que você dormiu com a alma realmente quieta? Não o corpo exausto que colapsa por cansaço, a alma. Quando foi a última vez que você encostou a cabeça no travesseiro e não havia uma lista não resolvida rodando nos fundos, uma decisão que você adiou por não saber qual era a certa, um peso que não tem forma, mas que você sente com uma precisão quase física no centro do peito? Porque esse peso tem um nome, e eu vim até você hoje para nomeá-lo. O seu corpo não está dormindo porque a sua alma está em alerta permanente. Não o alerta do medo agudo, esse você saberia enfrentar. É o alerta do não saber. O estado de vigília constante de quem está esperando uma confirmação que não vem, uma resposta que não chega, um sinal que não aparece. E o corpo que recebe este sinal da alma não descansa. Ele permanece de prontidão mesmo quando você manda descansar. Você acorda cansado. Você deita cansado. E há uma versão do cansaço que o sono não conserta, porque não foi o esforço físico que produziu o esgotamento. Foi o esforço espiritual de continuar acreditando num silêncio prolongado. Mas o cansaço físico é apenas a primeira camada. E não é a camada que está te destruindo de verdade. A camada que está destruindo algo dentro de você são as decisões. Não as decisões grandes, as que você sabe que precisam de oração e discernimento. São as decisões do dia comum. A escolha que você tomou na semana passada, que pareceu certa no momento e na manhã seguinte, já tinha um sabor de erro. E você não entendeu por quê. A resposta que você deu, o caminho que você escolheu, o recurso que você moveu num momento de urgência, porque não havia tempo para esperar a clareza chegar. Você não tem lutado com falta de fé. Você tem lutado com falta de clareza no momento da decisão. E toda decisão tomada no desespero abre uma brecha. E brechas drenam. Drenam recurso, drenam energia, drenam a confiança que você tem em si mesmo para a próxima decisão. Até que o ciclo se fecha e você está de novo no mesmo lugar com as mesmas perguntas, perguntando por que erros que você já diagnosticou continuam se repetindo como se houvesse um padrão que você não consegue quebrar. Esse padrão tem um nome também. E antes desta mensagem terminar, você vai conhecê-lo. Há uma camada ainda mais funda, a camada espiritual. A oração que você faz, e você ainda faz, mesmo que já não seja da mesma forma, mesmo que as palavras tenham mudado, mesmo que o tempo tenha diminuído. Essa oração às vezes parece não atravessar o teto. Você fala, mas não há a sensação de que está sendo ouvido. Você declara, mas as palavras parecem cair de volta sobre você em vez de subir. E a distância entre a sua boca e o céu parece ter aumentado de uma forma que você não sabe explicar teologicamente, que te envergonha um pouco confessar, mas que é real. Esta mensagem é para você, que está neste lugar exato. Não na dúvida sobre se Deus existe, mas na dúvida sobre se Ele ainda está te ouvindo especificamente. Ele está. E isto vai ficar claro antes que esta mensagem termine.
Mas antes de te dizer o que Deus não pode mais esconder de você, quero que você entenda algo sobre o que foi plantado dentro de você. Porque há uma imagem que precisa ficar na sua mente desde este primeiro momento. Uma semente no inverno embaixo da terra, no escuro, sem nenhum sinal visível de que algo está acontecendo. A terra está fria. A superfície está quieta. Quem passa por cima nem desconfia que ali embaixo há vida. E a própria semente, se pudesse falar, não teria como provar que está viva. Porque vida, neste estágio, não tem forma visível, não tem evidência apresentável, não tem testemunha. Só tem processo. Um processo que acontece no escuro, que acontece no frio, que acontece sem audiência e sem aplauso, e que não pode ser acelerado por vontade humana, nem interrompido por falta de reconhecimento externo. Você é essa semente. E o inverno que você está vivendo não é punição, é processo. A segunda coisa que preciso que você entenda sobre essa semente é o seguinte: ela não precisa de ninguém para germinar, ela precisa de tempo cumprido. Há uma diferença entre uma semente que ninguém plantou, que ninguém rega, que ninguém olha, e uma semente que está no inverno certo, na profundidade certa, no momento certo do ciclo. A segunda semente não está abandonada, está sendo guardada, e há uma diferença entre ser esquecido e ser guardado, que vai mudar tudo o que você acredita sobre o silêncio que viveu até hoje. Mas o que acontece com uma semente que ninguém plantou, ninguém rega, e que mesmo assim insiste em crescer? Se você chegou até aqui, o seu espírito já reconheceu que esta palavra foi preparada para você. Antes de continuar, faça uma coisa: vá até os comentários e escreva "Estou aqui". Não é uma interação de rede social, é um decreto de posicionamento. Você está declarando que chegou consciente, que está presente, que este domingo te encontrou no lugar certo. Escreva "Estou aqui" e volte. Porque o que vem a seguir é o que esta mensagem veio entregar. Antes de eu te dizer o nome do que você carrega, preciso te dizer o nome do que tem te consumido no dia comum. Não a batalha espiritual que você nomeia na oração. A batalha que acontece antes disso, na hora da decisão que não espera, na brecha que se abre quando a alma não está quieta, no erro que se repete porque falta o instrumento que te foi prometido, mas que você ainda não sabe que existe. Porque é ali, no dia comum, que a batalha está sendo perdida. E é ali que esta mensagem vai primeiro. O que você está vivendo no dia comum não opera com estrondo, opera com erosão. A brecha que drena o que você construiu não aparece numa noite, aparece na decisão tomada no momento errado, no recurso movido na urgência, no erro que você já diagnosticou e que mesmo assim se repete. Não porque sua fé falhou, porque faltou o instrumento. E há uma diferença entre estar no campo sem fé e estar no campo sem ferramenta. A segunda é a condição de quem ainda vai perder o que foi decretado nos céus. Salomão foi o homem mais sábio que já existiu. Não foi título dado pelos homens, foi atribuído por Deus diretamente, registrado nas Escrituras sem margem de interpretação. E ele não levou essa sabedoria para o túmulo, deixou registrada, com uma precisão que atravessou milênios sem perder a aresta. O que Salomão deixou registrado alcança 3 pontos exatos do dia comum, como identificar as brechas que drenam em silêncio o que você construiu com esforço, como aquietar a alma quando o corpo ainda está em estado de alerta e a decisão não pode esperar, e como decidir com clareza quando o momento exige resposta e o desespero quer ocupar o lugar do discernimento. 3 pontos. Nenhum floreio. Reuni isso em um guia chamado O Código da Sabedoria de Salomão. Está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Não é livro de autoajuda. Não promete resultado em 7 dias. Eu tenho respeito demais por quem atravessou o que você atravessou para te vender isso. Se o seu espírito disser sim, ele está lá, acessível propositalmente para que preço não fosse obstáculo. Se não for o momento, a palavra que você recebeu hoje não depende de você possuir nada. Ela é sua de qualquer jeito, porque palavra recebida no Espírito não precisa de suporte físico para ser real.
Mas não saia agora. O selamento ainda não terminou. O que preciso te mostrar a seguir é maior do que qualquer instrumento que Salomão deixou. É o nome do que está acontecendo com você neste exato domingo. Fique. Feche os olhos por um momento. Coloque a mão no peito. Respire fundo, não para relaxar, mas para receber. O que vou dizer agora não é análise espiritual genérica. É diagnóstico. E diagnóstico exige que o paciente esteja presente, consciente, aberto. Você carrega algo que a maioria das pessoas não sabe nomear. E é exatamente porque não tem nome que tem pesado tanto. Mas há 5 marcadores, 5 sinais que distinguem quem está em abandono de quem está em preparo. E quando você reconhecer os 5, vai entender que o peso que você carregou até aqui não foi punição, foi câmara. E câmaras têm uma função que só faz sentido quando você entende o que é produzido dentro delas. O primeiro sinal é a oração que mudou de tom. Houve um ponto, e você sabe exatamente qual foi, em que você parou de pedir e começou a questionar. A oração deixou de ser lista e virou conversa difícil. As palavras que antes saíam com fluidez, agora travam no meio da garganta, porque algo dentro de você exige mais do que repetição. Exige encontro real. Você pode ter concluído que perdeu a fé. O roteiro do inimigo diz exatamente isso. Mas o que aconteceu não foi perda, foi maturidade. Jacó não parou de correr porque desistiu. Parou porque chegou ao ponto em que correr não era mais suficiente e lutar era a única língua que restava. A sua luta em oração é a prova de que você ainda está no campo. O segundo sinal vive no dia comum, não no altar, não na oração, mas na hora da decisão que não espera. É o peso inominável que aparece quando você precisa escolher e a clareza não vem. A alma que deveria estar quieta está em alerta, e o corpo que recebe esse sinal não consegue descansar mesmo quando você manda descansar. Você toma a decisão no desespero porque o momento não permite espera, e no dia seguinte já sente o sabor do erro, sem conseguir identificar onde a brecha se abriu. Este sinal não é fraqueza espiritual. É a evidência de quem está operando num nível de responsabilidade que exige um discernimento que ainda não foi completamente entregue e que está a caminho. O terceiro sinal é o afastamento que você não escolheu. Círculos se dissolveram. Relacionamentos esfriaram sem conflito declarado. Ambientes que antes te acolhiam começaram a te parecer estreitos demais e você tentou forçar encaixe onde já não havia espaço. Você interpretou isso como rejeição. A voz do ciclo, aquela voz que usa a sua própria história contra você, transformou cada porta fechada numa evidência de que havia algo errado com você. Mas o isolamento cirúrgico não é punitivo. Deus não retira pessoas do cenário por descuido. Retira porque o portador de algo específico não pode diluir o que carrega em aprovação coletiva antes da hora. O grão que vai ser plantado em solo específico não pode ser misturado antes do plantio. O seu isolamento tem propósito e tem prazo. Pare aqui um instante. Se você reconheceu até agora ao menos 2 desses sinais, e eu sei que reconheceu, há algo que precisa ser declarado antes de continuar. Vá até os comentários e escreva: eu carrego o que ninguém mais carrega. Não é uma frase de autoafirmação vazia, é um decreto de reconhecimento. Você está declarando que compreende que o que está em você não é peso ordinário, é peso de portador. E portadores não se anunciam com orgulho, se anunciam com solenidade, porque sabem que o que carregam não é seu, é para ser entregue. Escreva e volte. O quarto sinal é o que vai mudar a forma como você enxerga o tempo que passou. O quarto sinal mora no tempo. Você vê brechas se abrindo no dia comum, pequenas erosões que acontecem devagar, quase silenciosamente, e que você não sabe fechar porque nenhum dos instrumentos que tem em mãos parece alcançar o ponto exato onde o vazamento começa. Não são crises visíveis, são perdas graduais, de recursos que foram construídos com esforço, de energia que deveria estar disponível e foi drenada por um caminho que você mal consegue rastrear, de confiança em suas próprias decisões
que foi sendo consumida cada vez que um erro se repetiu num padrão que você diagnosticou, mas não conseguiu quebrar. Este sinal é o que faz o tempo parecer seu inimigo. Mas o tempo que parece estar contra você está, na realidade, completando algo que não pode ser completado pela sua força de vontade. O quinto sinal é o mais silencioso e o mais devastador. É o silêncio como única resposta ao pedido de confirmação. Você pediu um sinal, pediu uma palavra, pediu uma confirmação que chegasse de uma forma que você não pudesse questionar, que não pudesse atribuir à emoção ou ao desejo de acreditar. E o que chegou foi silêncio. Não o silêncio de quem não ouviu, o silêncio de quem ouviu considerou, e ainda assim não respondeu. Este silêncio você interpretou como rejeição ou como indiferença. Mas há um tipo de silêncio que não é ausência de resposta. É a resposta sendo formada em dimensões que a linguagem ainda não alcança. O que Deus está construindo para você não cabe em uma palavra entregue no momento que você pediu. Precisava de um momento maior. Agora feche os olhos de novo, mão no peito. Esses 5 sinais não são evidências de abandono, são evidências de pressão aplicada com propósito. Pense numa câmara de pressão. O ambiente onde o carvão se torna diamante não é confortável, não é aberto, não tem luz visível e não tem saída imediata. A pressão é real, o escuro é real, o tempo é longo. Mas o que está sendo produzido dentro da câmara não poderia ser produzido em nenhum outro ambiente. Carvão ao ar livre continua carvão. Carvão na câmara certa, sob pressão certa, durante o tempo necessário, torna-se diamante. Cada um dos 5 sinais que você reconheceu é uma camada de pressão que estava sendo aplicada não para destruir, mas para transformar o que você é no que você foi designado a ser. Você não está quebrado. Você está sendo formado. Que há uma diferença entre essas duas coisas, que a câmara de pressão não deixa ver de dentro, mas que fica completamente óbvia quando você olha do lado de fora, quando o processo está cumprido e o diamante já pode ser visto. A questão não é se você vai sair da câmara. A questão é em que você vai sair. E o que determina a resposta não é a intensidade da pressão, é a qualidade do que estava dentro antes de a pressão começar. E o que estava dentro de você, antes de tudo isso começar, já era real. Já era valioso. A câmara não criou o valor, apenas tornou visível o que sempre esteve lá. Mas os 5 sinais, sozinhos, não revelam tudo. Há uma palavra, uma única palavra, enterrada na raiz da linguagem dos profetas, que define com precisão cirúrgica o que está acontecendo com você neste domingo. Não como metáfora, não como encorajamento, mas como mecanismo. Quando eu disser esta palavra e explicar o que ela realmente significa na língua em que foi escrita, você vai entender por que o seu processo durou exatamente tanto quanto durou, e por que este domingo, e não qualquer outro domingo, foi o momento escolhido. Há uma diferença entre Deus decidindo revelar e Deus não conseguindo mais conter. E essa diferença vai mudar tudo o que você acredita sobre onde está agora. Fique comigo. Feche os olhos. Coloque a mão sobre o peito. Respire fundo, não como exercício, mas como ato de receptividade. O que vou dizer agora não pode ser recebido com a mente em movimento. Precisa ser recebido com o espírito parado, porque há momentos em que a palavra que chega é maior do que o canal que a recebe. E se o canal estiver estreito por pressa, por ruído, por resistência, a palavra passa por cima sem pousar. Este é um desses momentos. Esta é uma dessas palavras. Você passou pelos 5 sinais. Você reconheceu a câmara. Agora eu preciso te dar o nome do que está acontecendo dentro dela. E o nome muda tudo. Há uma palavra em hebraico que a maioria das traduções reduziu a um único verbo comum. Quando você a encontra nas versões que leu, ela aparece simplesmente como revelar. E essa tradução não está errada, está incompleta. Está como um mapa que mostra a cidade, mas não mostra o relevo. Não mostra a profundidade do terreno. Não mostra o que está embaixo da superfície que você pisa. E a superfície, sozinha, não explica por que o chão treme antes de algo emergir.
A superfície não explica a pressão que você sentiu. A superfície não explica o tempo. Mas a palavra no original, a palavra no idioma em que foi escrita a mensagem que nomeia o seu momento, essa palavra explica tudo. A palavra é Galá. Pronuncia-se Galá. Em hebraico, Galá. E a primeira coisa que preciso te dizer sobre ela é o que ela não significa. Ou melhor, o que ela significa além do que te disseram. Gala não é o ato simples de tirar um pano de cima de um objeto e dizer, olha, aqui está. Gala não é uma escolha tranquila de revelação, como quem abre uma gaveta e decide mostrar o que guarda. Gala carrega na sua raiz a ideia de algo que vai ao exílio e retorna, de algo que esteve contido dentro de limites que não eram seus limites definitivos, e que chega ao ponto em que esses limites não conseguem mais sustentar o que está dentro. Quando você lê em Amós 3, versículo 7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. A palavra traduzida como revelar é exatamente esta, Galá. E o que o texto está dizendo não é que Deus escolhe educadamente informar antes de agir. O que o texto está dizendo é que há um ponto em que o que Deus preparou atinge uma saturação que não cabe mais dentro do plano não manifesto, e a revelação acontece não como concessão generosa, mas como necessidade do próprio processo. Deus não pode mais conter o que já decidiu. A revelação não é um presente que ele ainda está avaliando se entrega. É uma realidade que chegou ao limite da contenção. Você não está esperando que Deus decida revelá-lo. Você está no momento em que Deus não pode mais encobrir o que preparou dentro de você. Esta frase precisa pousar. Leia de novo com os olhos fechados, se precisar. Porque há uma diferença entre ser revelado por ato de graça, o que é real, o que é verdadeiro, e ser revelado porque o que está em você atingiu o ponto de saturação que a câmara não consegue mais conter. A primeira versão te coloca como receptor passivo de uma misericórdia que poderia ou não chegar. A segunda versão te coloca como portador de algo cujo peso de manifestação já está cumprido. E o que você vive agora não é mais espera. É o momento anterior ao rompimento da câmara. Pense na semente. Você a conhece desde o início desta mensagem. Ela está no escuro, no frio, embaixo da terra, sem nenhum sinal visível de que algo acontece. Mas há um momento no ciclo da semente, um momento específico, que os agrônomos conhecem e que os profetas também conheciam, em que o processo interno atingiu o ponto que não pode mais ser contido pela casca. A semente não brota porque alguém do lado de fora decidiu que era hora. A semente brota porque o que estava crescendo por dentro chegou ao limite do que a casca consegue guardar. O brotar não é início, é consequência de tudo o que aconteceu no escuro antes. E a semente, neste momento, carrega um nome. O nome que ela carregou durante todo o inverno, antes de qualquer visibilidade, antes de qualquer prova, antes de qualquer evidência apresentável. O nome é Galá. O nome chegou ao ponto que não pode mais ser contido. Este período que você viveu tem nome antes de ter fim. Este é o arquivo lacrado que sempre existiu com o seu nome escrito nele. Escrito antes do tempo, registrado antes das suas dúvidas, anterior às suas falhas e às suas perguntas e ao peso que você carregou sem saber nomear. O arquivo não estava vazio. O arquivo estava selado. E um arquivo selado não é um arquivo cancelado. É um arquivo que aguarda o momento em que a abertura não vai desperdiçar o que está dentro. Você chegou a esse momento. Este domingo, este vídeo, esta palavra que você está recebendo agora não foi colocada aqui para encorajar você. Foi colocada aqui porque o arquivo foi aberto e o que estava dentro precisava de um receptor consciente, presente, de mão no peito, como você está agora. Agora que você sabe o nome do que carrega, agora que Gala não é mais apenas uma palavra hebraica, mas o nome do seu processo, o nome do seu inverno, o nome da câmara que produziu o que ainda está emergindo, preciso te mostrar que alguém carregou isso antes de você. Um homem que fez tudo certo, que serviu com fidelidade, que demonstrou o dom no momento exato em que deveria ter mudado tudo, e que então esperou, em silêncio.
por um tempo que nenhuma fé humana conseguiria justificar racionalmente. O que aconteceu com esse homem no ponto mais escuro, não no início da crise, mas no momento posterior ao momento que deveria ter mudado tudo e não mudou, é o que está prestes a acontecer com você. Prometo voltar a isto. José estava na prisão, não no começo da prisão, naquele ponto onde a injustiça ainda tem o cheiro de novidade e a alma ainda tenta organizar os fatos numa narrativa que faça algum sentido. Não no primeiro mês, quando você ainda pode dizer a si mesmo que aquilo vai passar logo. José estava no ponto posterior ao ponto que deveria ter mudado tudo. O copeiro havia saído. O sonho havia sido interpretado com precisão. O dom havia sido demonstrado no momento exato. E a prisão continuou, 2 anos depois, no silêncio que nenhuma oração havia quebrado de forma visível. Você sabe exatamente como esse silêncio soa, porque já passou dentro dele. É diferente do silêncio do início. O silêncio do início ainda tem a textura da expectativa, ainda carrega a possibilidade de que algo vai romper a qualquer momento. O silêncio do segundo ano é outro. É o silêncio que se instala depois que você fez tudo certo, e ainda assim nada se moveu. É o silêncio que a mente começa, devagar e sem anunciar, a interpretar como resposta definitiva. José conheceu esse silêncio, e José, nesse silêncio, não saiu do campo, não trocou de identidade, não fingiu que o sonho não havia existido. O copeiro esqueceu. Este detalhe, que parece secundário na narrativa, é o detalhe que espelha com precisão cirúrgica o que você atravessou. Houve alguém, uma pessoa, uma porta, uma oportunidade, que deveria ter te lembrado e não lembrou. Não por maldade declarada, simplesmente deixou passar. E você ficou onde estava, sabendo que havia feito o que era certo, sabendo que o dom havia operado, sabendo que a palavra estava correta e que a memória de quem deveria ter agido ficou presa numa outra urgência que não tinha o seu nome no centro. Mas há algo que a narrativa de José registra com uma sutileza que a maioria passa sem parar. Ele estava na prisão e estava administrando, não sentado no canto aguardando a saída como quem espera que alguém do lado de fora resolva o que está do lado de dentro. José estava servindo dentro da prisão, organizando, operando com a mesma precisão que operaria no palácio anos depois. E é exatamente aí que a sabedoria prática começa a ser formada. Não no altar, não na visão, mas no campo estreito, na tarefa que parece menor do que o chamado, no lugar que não é o destino, mas que é o laboratório, onde o destino é calibrado para operar sem falhar. Quando o faraó sonhou, a crise no palácio exigiu alguém que já estivesse formado. Não alguém em formação, alguém que houvesse passado pelo processo completo, que já não precisasse de tempo de ajuste antes de operar. O copeiro se lembrou de José, não porque José pediu, não porque José enviou mensagem, não porque José fez qualquer manobra para ser lembrado. O copeiro se lembrou porque chegou a hora, porque a crise no reino precisava de alguém com o perfil exato que só o processo de José havia produzido. Faraó não convocou José por generosidade. Convocou porque não havia outra opção no nível de exatidão que o momento exigia. E quando José saiu da prisão e chegou ao palácio, ele não se limitou a interpretar o sonho. Ele apresentou o plano, disse a Faraó como organizar os 7 anos de abundância para que sobrevivessem aos 7 anos de escassez, como identificar as brechas antes que se tornassem crises irreparáveis, como distribuir o recurso com sabedoria em vez de deixar que a urgência decidisse onde ele iria, como decidir com clareza no momento em que todos os demais estavam em pânico, porque ele havia passado 2 anos praticando clareza em silêncio, dentro da prisão, sem ninguém assistindo, sem confirmação de que aquilo serviria para alguma coisa um dia. Serviu para tudo. Você está no 2º ano da prisão de José, não no início, no ponto exato posterior ao ponto que deveria ter mudado tudo e não mudou na velocidade que você esperava. A mensagem que você recebeu, a oportunidade que pareceu ser a saída, a pessoa que deveria ter se lembrado e não se lembrou a tempo.
Você fez o que era certo. O dom foi demonstrado no momento correto. E o silêncio continuou. E você está aqui agora, neste domingo, porque Faraó vai sonhar. E quando sonhar, vai precisar de alguém que já esteja formado. E a única pessoa com a formação exata que o momento vai exigir é alguém que passou pelo que você passou. Você não está na prisão porque falhou. Você está na prisão porque o nível de responsabilidade que vai ser depositado sobre você exige um nível de formação que só a prisão produz. José não administrou o Egito porque era talentoso. Administrou porque havia aprendido em silêncio, sem testemunhas, dentro de um espaço que não era o seu destino, a operar com a precisão que o destino exigiria. A prisão não foi o intervalo entre o chamado e o cumprimento. A prisão foi o cumprimento sendo formado, camada por camada, no escuro, sem audiência, sem aplauso, com um único interlocutor que nunca saiu do quarto. Há algo sobre frequência que precisa ser dito antes de eu te dar o que vim te dar. José não estava sintonizado na mesma frequência de Faraó por acidente. Estava porque o processo que atravessou o havia calibrado para um nível de percepção que não está disponível para quem ficou na superfície. O transmissor de Deus estava operando no tempo inteiro. E José, depois de tudo que atravessou, havia se tornado o receptor capaz de captar o sinal com fidelidade suficiente para traduzi-lo sem distorção. Você passou pela câmara para sair calibrado, não sintonizado no ruído, sintonizado em algo que o ruído não alcança. A frequência que você carrega hoje não é a mesma de quem nunca entrou na câmara. É diferente porque você passou por dentro. Antes de eu te dar os 3 nomes, preciso te pedir uma coisa. Cada like que este vídeo recebe é uma pessoa a mais que vai ser trazida até esta palavra. Alguém que está agora no 2º ano da sua prisão, que ainda não encontrou o espelho que você encontrou hoje, que está prestes a concluir que o silêncio é a resposta definitiva. Você não está fazendo isso por mim, está fazendo por eles. Cada like é um intercessor. Acione agora, com a consciência de que há alguém que está no mesmo limiar que você estava quando este vídeo começou, e que esta palavra vai chegar até ele porque você acionou. Faça isso e volte. O que vem a seguir não pode ser perdido. Coloque a mão no peito. Respire fundo. O primeiro nome que vou declarar sobre você não é encorajamento, é registro. Há algo mais permanente do que qualquer memória humana, onde está escrito o nome daquele que atravessou o período de máxima pressão sem abandonar o campo. Não porque foi simples, não porque havia evidência externa de que valia continuar, mas porque dentro de você havia algo que não pertencia a você. Pertencia ao que você foi designado a entregar, e o que não pertence a você não se abandona por cansaço pessoal. Você não cedeu. Isso foi registrado antes de você saber que estava sendo observado. O seu primeiro nome é este. Você é guardião da promessa. O segundo nome explica o isolamento que você não escolheu. Explica os círculos que se dissolveram, as estruturas que não couberam mais, os ambientes que fecharam sem conflito declarado. Isso não foi rejeição, foi separação cirúrgica. O que está em você não pode ser misturado antes da hora, porque misturar antes do plantio contamina a especificidade da semente. Você carrega algo que não é só seu. É para um grupo, para uma geração, para um território que ainda não sabe que está esperando o que você traz. E o que é para muitos não pode ser diluído em aprovação coletiva antes de estar maduro para ser entregue. Você foi separado porque foi escolhido para carregar. O seu segundo nome é este. Você é portador do que ainda não foi visto. O terceiro nome sela o que esta mensagem inteira veio anunciar. Você não está chegando ao fim de um processo, está partindo de um ponto de maturidade para o campo aberto. Este domingo não é o início do preparo. É o marco a partir do qual o que foi formado na Câmara começa a operar sem os limites da Câmara. Você não vai pedir para sair da prisão. Vai ser convocado. Porque o reino vai precisar do que está em você. E não haverá outra opção no nível de exatidão que o momento vai exigir. O terceiro nome é irrevogável, é lacrado, é decreto de comissionamento espiritual pronunciado sobre você neste exato domingo. Você é enviado antes do tempo.
Mas há algo que o inimigo não quer que você saiba sobre esses 3 nomes. Porque quando você souber, ele perde a principal arma que tem usado contra você. E essa arma, nos próximos momentos, vai ser exposta pelo nome. Agora você sabe quem você é. Você carrega 3 nomes. E é exatamente por isso que o que vou dizer a seguir precisa ser dito com a urgência de um estrategista revelando o plano do inimigo antes que ele seja executado. Porque o adversário não leu esses nomes e ficou indiferente. Ele leu e intensificou. Cada nome que foi declarado sobre você nos últimos minutos é um alvo que foi pintado no que o inimigo vai tentar desconstruir nos próximos dias. Ele não opera com confronto aberto. Opera com erosão silenciosa. E erosão silenciosa, diferente do ataque declarado, você não reconhece enquanto acontece, só vê o estrago depois. A primeira tática é a mais sutil, porque usa a verdade como embalagem para uma mentira. O adversário não vai te dizer que a sua promessa é falsa. Vai te mostrar a promessa de outro já cumprida. Vai colocar na sua linha de visão a história de quem esperou menos, de quem avançou mais rápido, de quem estava no mesmo ponto que você e hoje está num lugar que você ainda não alcançou. E a comparação não vai vir com julgamento explícito, vai vir como dado neutro. Olha o tempo dele, olha o teu. O que o adversário sabe e não quer que você saiba é que 2 chamados não são comparáveis, porque 2 chamados não têm o mesmo peso. A demora proporcional ao peso não é atraso, é preparação calculada. A arma contra esta tática não é ignorar a comparação, é decretar a singularidade da sua trajetória em voz alta, antes que a comparação se instale como convicção. Não o que você sente sobre o tempo, o que Deus disse sobre você. A diferença entre falar o que você sente e falar o que Deus disse é a diferença entre alimentar a erosão e deter a erosão. Você não está numa corrida com ninguém. Você está num processo que não tem referência humana de prazo, porque o chamado que carrega não tem paralelo humano de responsabilidade. O decreto é este: o meu tempo não está atrasado em relação ao tempo de ninguém. O meu tempo está cumprindo a proporção do peso que carrego. A segunda tática é mais perigosa porque usa algo real, o cansaço genuíno que você acumulou, para construir uma conclusão falsa. O adversário não vai pedir que você abandone a fé. Vai sugerir que você descanse. Uma pausa legítima, merecida, justificada por tudo que você atravessou. E o descanso vai se estender. E a extensão vai se tornar distância. E a distância vai criar uma narrativa de que o silêncio que você sentia era a resposta que você evitava admitir. O cansaço é real, mas a interpretação que o inimigo quer dar ao cansaço é fabricada. Porque o cansaço que você sente agora não é evidência de que você não vai aguentar. É evidência de que você chegou até aqui carregando algo que a maioria largou no caminho. A arma contra esta tática não é ignorar o cansaço nem fingir que não existe. É resgatar a memória do altar. Há um momento, você sabe qual é, em que Deus foi inequivocamente real para você. Um ponto em que não havia como atribuir ao emocional, à sugestionabilidade, ao desejo de acreditar. Houve um momento em que algo aconteceu que não cabia em nenhuma outra explicação. A arma é ir a este momento de memória de forma deliberada, não nostálgica, como estrategista que retorna à evidência que o inimigo quer que você esqueça. O que foi real uma vez não deixou de ser real porque o silêncio se prolongou. Deus não muda de identidade entre os momentos de silêncio. A terceira tática é a mais devastadora e precisa ser exposta com precisão porque ela usa algo verdadeiro para construir uma mentira que parece irrefutável. Há uma palavra que foi declarada sobre você, uma profecia, uma leitura das Escrituras num momento exato, uma convicção que chegou com uma precisão que você não escolheu, você não a esqueceu. Pode ter tentado, mas ela está ali, e o adversário sabe onde ela está. Então ele não tenta apagá-la, tenta vencê-la. Constrói um argumento de validade expirada. Aquela janela fechou, aquele momento passou, o que foi dito era para outra fase. E você começa a concordar
porque o tempo transcorrido parece uma evidência objetiva. É a tática mais sofisticada, porque usa o próprio calendário como testemunha de acusação. Antes da arma, uma coisa: você chegou até aqui porque foi trazido, e o que foi declarado sobre você nesta mensagem foi declarado para ser sustentado, defendido e levado para frente. Quem ainda não está inscrito neste canal, faz isso agora. Não como gesto de apoio a um canal, como posicionamento espiritual para receber o que está por vir. Esta mensagem não termina aqui. O que Deus ainda tem para entregar neste espaço foi reservado para quem decidiu permanecer. A inscrição é o ato de dizer: eu fiquei, e quem fica, recebe. Quem passa, perde o que estava reservado para o momento seguinte. A arma contra a terceira tática é a doutrina da palavra lacrada, e ela precisa ser gravada no espírito com a mesma precisão com que o decreto original foi dado. Decretos proféticos genuínos não são emitidos no tempo linear, onde datas de validade fazem sentido. São emitidos na eternidade e revelados no tempo, o que significa que a janela de cumprimento não está no calendário do adversário. Está no plano onde a palavra foi originalmente pronunciada. A palavra que foi dita sobre você não venceu, porque o tempo passou. Ela estava aguardando você chegar ao nível de maturidade necessário para sustentá-la sem ser destruído por ela antes da hora. Você chegou. A palavra não expirou. Ela o esperou. Agora você sabe as três táticas. Você sabe que a erosão opera pela comparação, pelo cansaço e pelo argumento da validade expirada. Você sabe que as armas são o decreto de trajetória singular, a memória do altar e a doutrina da palavra que nunca venceu. Você saiu deste bloco como alguém que não estava perdendo por falta de fé, estava operando sem o mapa. O mapa foi entregue, mas o mapa estratégico só é completo quando o que foi identificado aqui é selado no espírito, não apenas compreendido na mente. E selar exige oração. Uma oração específica, dirigida, que vai pelo nome do que o inimigo usou e fecha a brecha que foi aberta por cada uma dessas três táticas no seu dia comum. Esta oração precisa ser feita, não por mim, por você. E eu vou conduzi-la. Feche os olhos agora. Coloque as duas mãos sobre o peito. Respire fundo antes de continuar. Não como preparação, mas como rendição. Porque o que vem a seguir não é instrução, é encontro. E encontro não acontece com os olhos abertos para o mundo e o peito fechado para o céu. Feche os olhos. Coloque as mãos. Deixe o peso que você carregou por tanto tempo ser sentido agora, neste exato momento, porque o peso que você vai carregar quando sair daqui vai ser diferente. Não porque diminuiu, mas porque você vai finalmente saber o nome do que está carregando. E o que tem nome pode ser sustentado. O que não tem nome nos sustenta de forma errada. Repita estas palavras em voz baixa, não para mim, não para os que estão ao seu redor, mas para o único interlocutor que ficou no quarto quando todos os outros saíram. Diga: eu cheguei cansado. Não do tipo de cansaço que o sono resolve. Cheguei com o cansaço de quem acreditou no escuro por tempo suficiente para que a crença já não tivesse a textura de quando começou. Cheguei com decisões que tomei sem clareza e erros que reconheci, mas não consegui parar de repetir. Cheguei com a voz do ciclo ainda ecoando nos fundos. A voz que usou minha própria história contra mim, que transformou cada porta fechada numa evidência de esquecimento. Cheguei com tudo isso, e ainda cheguei. Agora declare isto, e declare com a consciência de que declaração espiritual não é emoção formulada em palavras bonitas. É posicionamento de espírito diante de uma realidade que já foi estabelecida antes de você ter vocabulário para nomeá-la. Eu permaneci. Quando tudo que havia de conveniente em permanecer havia desaparecido, eu fiquei. Quando a oração deixou de ter a forma que eu conhecia e começou a ter a forma de luta, eu fiquei no campo. Quando os círculos se dissolveram e o isolamento não tinha explicação que eu conseguisse dar a ninguém, eu fiquei. Não porque era fácil, não porque havia evidência visível que justificasse, mas porque havia algo dentro de mim que não pertencia a mim, e o que não pertence a você não se abandona por cansaço pessoal.
Receba agora os 3 nomes que foram declarados sobre você nesta mensagem. Não como encorajamento que vai dissipar com o passar da semana, mas como registro lacrado no único lugar onde os registros não se perdem por passagem de tempo, por circunstância contrária, ou por voz de inimigo que tenta reescrever o que foi escrito antes de ele ter acesso ao arquivo. Você é guardião da promessa, porque não cedeu quando havia motivo suficiente para ceder. Você é portador do que ainda não foi visto, porque o isolamento que viveu não foi punição, foi separação cirúrgica de quem carrega algo que não pode ser misturado antes da hora. E você é enviado antes do tempo, porque este domingo não é o início do preparo, é o marco do comissionamento de quem o preparo já estava cumprido. Receba os 3 nomes com as mãos sobre o peito e a consciência de que o que é lacrado por decreto não pode ser desfeito por dúvida. Agora abra o espírito, não os olhos, não a mente, o espírito. Porque há uma voz que precisa alcançar você diretamente, não através de mim sim, mas não filtrada por mim, porque há um ponto na oração em que o mensageiro se aparta e o próprio remetente fala, e este é esse ponto. Ouça, eu te vi, não na versão que você apresentou ao mundo, na versão que você foi quando não havia ninguém assistindo. Eu te vi na noite em que você olhou para o teto e não encontrou palavras suficientes para formular o que sentia, e ainda assim ficou. Eu te vi nas decisões que você tomou no desespero, porque a clareza não chegou a tempo, e no dia seguinte você acordou com o peso do erro que diagnosticou, mas não soube evitar. Eu te vi carregando isso sem conseguir nomear para ninguém, porque algumas cargas são específicas demais para caber na linguagem comum, e o que está em você é específico demais para ter tradução fácil. Mas eu conheço o nome do que você carrega, e eu o conheço pelo nome. Eu nunca esqueci o seu nome. Ouça isto com precisão, porque a voz do ciclo vai querer distorcer esta frase e transformá-la em conforto genérico. E eu não estou falando com uma audiência. Estou falando com você, neste domingo. Neste momento específico em que o encobrimento chegou ao seu limite e o que guardei dentro do plano não pode mais ser contido dentro das bordas do não manifesto. Eu não estou revelando porque escolhi ser generoso esta semana. Estou revelando porque o que preparei dentro de você atingiu o ponto em que a casca não segura mais o que está vivo por dentro. Gala. Chegou ao ponto que não pode mais ser contido. Não pela sua performance, não pela sua constância, pela maturidade do que plantei. A semente não brota porque alguém do lado de fora decidiu. Brota porque o que estava crescendo por dentro chegou ao limite do que a casca consegue guardar. Eu te vi nas decisões travadas, quando você sabia que precisava escolher e a clareza não vinha, e você escolheu mesmo assim e o erro se repetiu. E você se perguntou por que um padrão que você já diagnosticou continuava acontecendo como se houvesse uma brecha que você não conseguia fechar. Eu te vi ali, e o que eu quero que você saiba não é que tudo foi perfeito, é que nada do que aconteceu no dia comum te colocou fora do plano. O plano que escrevi para você não é um roteiro que falha com cada desvio do personagem. É um destino que foi tecido com espaço suficiente para incluir os seus erros, os seus atrasos, as suas decisões tomadas no desespero e ainda chegar onde eu determinei que chegaria. Você não está atrasado em relação ao meu plano. Você está exatamente onde o meu plano previa que estaria neste domingo. E sobre a voz do ciclo, a voz que usou a sua própria história como prova contra você, que disse que você já ouviu palavras como essa e continuou no mesmo lugar, que transformou cada experiência de espera em evidência de rejeição. Eu quero que você saiba o seguinte: ela falou com a autoridade de quem conhece o seu passado, mas ela não tem acesso ao arquivo que eu tenho. Ela conhece o que aconteceu. Eu conheço o que decidi. E o que eu decidi não foi revisado pela passagem do tempo, não foi cancelado pelo cansaço que você acumulou, não foi suspenso pelas brechas que se abriram no dia comum. O que decidi sobre você foi lacrado antes de você saber que havia algo a receber. E o que é lacrado antes do tempo não pode ser aberto pelo inimigo que chegou depois. A voz do ciclo está silenciada, não como pedido,
como decreto. Feche ainda mais os olhos, as duas mãos sobre o peito, com mais firmeza. Porque o que vou dizer agora precisa ser recebido com a postura de quem está sendo comissionado, não de quem está sendo consolado. Há uma diferença entre sair de uma mensagem com o coração mais leve e sair de uma mensagem com a identidade mais firme. Eu não vim apenas aliviar o que você carregava, vim nomear o que você é e enviar você para o campo com o nome lacrado no espírito, com o decreto registrado, com a consciência de que o que germinou debaixo da terra durante o inverno inteiro não volta para o escuro depois de brotar. A semente que atravessou o frio, que ficou no escuro sem audiência e sem aplauso, que não tinha como provar que estava viva, e mesmo assim continuou o processo. Essa semente brotou. A superfície que parecia morta produziu. O que estava escondido está emergindo, e o que emerge não retorna para baixo da terra. Está enviado para cima. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Não diga amém ainda. Fique nisto. Deixe o decreto pousar antes de sair dele. Deixe que o peso do que foi declarado sobre você seja sentido como peso real, como identidade real, como realidade que agora existe, num registro que não depende de você se lembrar dela amanhã para continuar sendo verdadeira. Você foi nomeado neste domingo. Você foi comissionado neste domingo. Você foi enviado neste domingo. Não como encorajamento que a semana vai consumir, como decreto lacrado que a semana vai confirmar. A terra que parecia morta produziu. O inverno que parecia interminável cumpriu o seu ciclo. A semente que não tinha como provar que estava viva brotou. E você é essa semente. E o brotar não é o fim da história. É o começo do que a história inteira estava construindo para contar. Agora você pode dizer amém. O que foi selado aqui agora vai precisar ser defendido. Não amanhã, hoje à noite, quando a rotina retornar e a voz do ciclo tentar reler o que aconteceu neste domingo como emoção passageira, como algo que não durou, como mais uma palavra que você recebeu e que o tempo vai consumir como consumiu as outras. O inimigo não aceita sem luta o que acabou de ser decretado sobre você. E quem foi comissionado sem instrumento caminha no campo aberto sem o que Salomão deixou registrado exatamente para este momento. O momento depois do altar, quando o dia comum retorna e a brecha tenta se reabrir onde o decreto fechou. O código da sabedoria de Salomão está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo, como instrumento para quem quiser caminhar equipado, não como substituto do que você recebeu, como companhia para o que você vai defender. E agora, a última palavra. Há alguém no seu círculo que está carregando exatamente o que você carregava quando este vídeo começou. O cansaço sem nome, o silêncio que parece resposta, a voz do ciclo usando a história dele contra ele. Essa pessoa não vai parar no scroll sozinha. Ela precisa que alguém envie. Esse alguém é você. Você foi trazido até aqui. Agora leve. Isso não é compartilhar um vídeo. É cumprir agora mesmo o primeiro ato do enviado. Feche os olhos. Respire 3 vezes e permaneça em silêncio até o vídeo terminar. O que foi feito aqui precisa pousar. Na profundidade onde os decretos ficam, onde a semente já não volta para baixo da terra. Não role, não saia, fique.